São Paulo aguarda liberação de André Silva. Vamos falar sobre isso. Tem também a questão da punição do Arboleda, que a gente vai falar muito sobre essa situação aí. Hoje tem Tricolor em Campo, trazer muita informação sobre esse jogo aí, meu querido. Isso e muito mais. Você caiu de paraquedas, primeira vez que está vendo aqui no canal, se inscreve aí caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa esse like, que é muito importante, não custa nada, você ajuda muito aqui o canal, belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos aí para as notícias do São Paulo. Hoje tem Tricolor em Campo aí em Brasília, tá, rapaziada? O jogo em Brasília, a torcida do São Paulo fez uma festa absurda ontem na chegada do time aí ao hotel. E olha só, rapaziada, tanto tempo que faz do último jogo do São Paulo lá em Brasília. Olha só, São Paulo em Brasília. Última visita teve Caleri, goleador, expulso por se sentir perseguido pelo árbitro, tá, cara? Quase 8 anos depois, o São Paulo está de volta a um jogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, por escolha da Inter de Limeira, que negociou o mando de campo com uma empresa para a organização do jogo, que foi adiado da 5ª rodada do Paulistão, tá? Então, mano, tem quase 8 anos, tá, do último jogo do São Paulo lá no estádio Mané Garrincha. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa questão aí. Curiosamente, o único jogador que entrou em campo no time comandado por Eduardo Bauza, no empate por 2-2 contra o Flamengo, em jogo válido pelo Brasileirão de 2016, foi também o grande protagonista do jogo pelo lado do São Paulo, Caleri, em sua primeira passagem pelo clube. Além dos 2 gols marcados, Caleri chamou a atenção por receber cartão vermelho por reclamação e deixar o time com a menos por cerca de 25 minutos. O atacante reclamou de faltas não marcadas e minutos depois tomou o 2º cartão e foi expulso, tá, rapaziada? Então tá aí o Caleri pra você ver, né, cara? Faz tanto tempo, quase 8 anos, 7 anos e alguns meses aí do último jogo do São Paulo em Brasília. O Caleri foi na primeira passagem, o último jogo do São Paulo, né? Foi na primeira passagem do Caleri, o último jogo do São Paulo lá em Brasília, tá? A primeira passagem lá em 2016, né, cara? Que foi aquele time que chegou até a semifinal da Libertadores. Aí o Caleri fez 2 gols, foi expulso aí depois, né, cara? Tinha o Michael na zaga, o Lugano, se eu não me engano, tava nesse jogo aqui também. Eu assisti esse jogo, eu tava lá no Mané Garrincha, se não me engano, o Lugano também tava nesse jogo. E esse foi o último jogo do São Paulo lá em Brasília, tá? E ontem, cara, quando o São Paulo chegou aí no hotel, tá? Aí no hotel de Brasília, quando o time chegou lá, desembarcou em Brasília, a torcida do São Paulo fez uma festa bizarramente foda, tá? Muito da hora, muito bacana a festa que a torcida do São Paulo fez. A gente já sabia que ia ter uma baita de uma recepção, né, cara? Tem páginas aí de internet de muitos torcedores de Brasília, né, cara, que já estavam organizando ali a recepção. Então a gente já sabia que ia ter uma baita de uma recepção da torcida do São Paulo lá de Brasília pro time ontem, né? E foi, melhor e maior do que eu esperava. Tava lotado de gente, pô. O Caleri foi lá tirar foto, dar autógrafo pros torcedores. O Lucas foi, o Luciano, foi os 3 que eu vi. Luciano, Caleri e Lucas. Então, parabéns pros 3 aí que foram lá, né, cara? Foram lá, desceram do ônibus e foram lá dar um pouco de atenção pra torcida do São Paulo, porque isso é muito bacana, tá? A gente acabou de comentar, cara. Tem quase 8 anos que o São Paulo não joga lá, velho. O torcedor de São Paulo de Brasília, óbvio que tem torcedor que é de São Paulo, né, que vai pra caravana, que tá lá, evidentemente, mas a maioria ali são de torcedores que moram em Brasília e de regiões ali do Goiás, né, de outros estados também que vem, de que muita gente nunca nem viu o São Paulo jogar no estádio, cara, muita gente nem viu aqueles jogadores ali de perto, muita gente nunca nem viu o São Paulo jogar no Morumbi, entendeu? Então é outro perfil de torcedor relacionado ao que tá acostumado a ir no Morumbi toda semana, né, cara? É um torcedor, como eu posso falar, cara, mais carente daquilo ali, que ele não tá acostumado com aquilo, entendeu? Então, eu acho espetacular essa recepção que a torcida faz e dos jogadores também ir lá, né, cara, tirar foto com a torcida, dar autógrafo. Eu acho isso espetacular, porque o torcedor, irmão, é o principal patrimônio do São Paulo. São Paulo só é o que é por causa da sua torcida, tá? Que cada vez é mais fanática, mais apaixonada e cada vez cresce mais aí. Então, parabéns para a torcida do São Paulo que foi lá fazer a recepção, que tiraram foto lá com os jogadores. Muito legal, eu acho isso do caramba, cara. Acho isso espetacular aí, ainda mais quando os jogadores vão lá e dão atenção para a torcida. Eu acho isso, cara, espetacular, porque é o principal patrimônio aí do clube, sem dúvidas alguma, tá, rapaziada? E é legal também, né, cara, essa questão de mando de campo. A gente vai falar sobre a questão do mando daqui a pouco. Tem muita gente que reclama que mando de campo é errado, que não sei o que. Eu acho legal porque você dá a oportunidade de outros torcedores poderem ver o São Paulo jogar. Se o jogo fosse Limeira, cara, ia ser outro tipo de torcedor, né? Esses que estão lá em Brasília, a grande maioria não ia pro jogo de Limeira, né? Então
é outro tipo de perfil de torcedor e você dá oportunidade para outros torcedores que não estão acostumados no estádio a irem, né? Então, eu acho bom a questão do mando de campo aí. E sobre a vida do mando de campo, tem muita gente que não faz a menor ideia. Gabriel, por que raios o jogo vai ser em Brasília? Muita gente até agora não entendeu. Olha só, a Inter de Limeira vai mandar o jogo contra o São Paulo no estádio Mané Garrincha em Brasília. O São Paulo topou a mudança de local por alguns fatores de logística e finanças, tá? O São Paulo aceitou a mudança de local do mando de campo da Inter de Limeira. Tal decisão precisa do aval dos dois clubes e também da Federação Paulista de Futebol. O São Paulo terá um pequeno bônus financeiro para atuar em Brasília. A equipe do interior negociou o mando da partida por R$1 milhão, tá? Então, teve uma empresa aí, né, cara, que organiza aí, que fez essa proposta para a Inter de Limeira mandar o jogo em Brasília. A Inter de Limeira aceitou e vendeu o mando. Porém, para ter o jogo, tá? Não é só a Inter de Limeira vender o jogo, o mando aí não. Tem que ter o aval do clube, do adversário, no caso, que é o São Paulo, tá? O São Paulo também gostou e aprovou aí essa venda do mando de campo. E também de quem organiza o campeonato, que é a Federação Paulista de Futebol. Então tem que ter um consenso no aval de todo mundo. Não é só a Inter de Limeira vender o mando, tá tudo certo, tá? E o São Paulo vai ganhar também um bônus, tá? Vai ganhar um dinheiro aí, eu falo um dinheiro financeiro, ia ganhar um dinheiro aí também para poder atuar em Brasília. E a Inter de Limeira vai ganhar cerca de R$1 milhão, tá? Outro ponto que é importante, ó. O São Paulo também não terá custos com a viagem e hospedagem na capital nacional, tá bom? Então o São Paulo vai ganhar uma grana por jogar lá e também não vai ter nenhum tipo de custo aí de viagem e de hospedagem no hotel, tá? Então o São Paulo vai ter esses benefícios aí, por isso o São Paulo concordou aí. Outro ponto aqui, ó. Havia a possibilidade de o jogo ser em outro estádio grande no interior paulista. O São Paulo é o único dos 4 grandes que a Inter de Limeira detém o mando. E depois, né, vendeu aí a partida para obter uma renda maior nos cofres do time do interior. Isso aqui é interessante, rapaziada. O que acontece? A estratégia dos clubes pequenos do interior é o seguinte: eu vou jogar contra um clube grande, tá? Que tem torcida nacional no Brasil inteiro, e eles vendem esse mando de campo, vão ganhar aí no caso R$1 milhão, né? E foi isso que a Inter de Limeira fez. Os 4 grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, a Inter de Limeira vai jogar, no caso jogou fora de casa contra os 3, só contra o São Paulo que a Inter tinha um mando de campo. Aí eles venderam, né? Porque eles sabem que vai lotar o estádio, né, cara? A grande maioria da torcida vai ser aí do São Paulo, a renda líquida aí vai ser muito maior, então evidentemente que é muito vantajoso para a Inter de Limeira vender esse mando de campo, tá? Sabe quando que a Inter de Limeira vai ter uma renda de R$1 milhão no seu estádio? Nunca, meu irmão, tá? Não vai chegar nem perto. Pra vocês terem ideia, o Santos, tá? Que tem uma média aí de 11 mil torcedores por jogo, a média de renda, tá? De renda do Santos por jogo é de 300, 400 mil reais por jogo, tá? De bilheteria, tá? O Santos, tá, cara? Um dos maiores clubes do Brasil aí, que todo mundo conhece, tá? Você imagina a Inter de Limeira. A Inter de Limeira nem beira, nem imagina os caras da Inter de Limeira, nem Brasília, nem imagina ter aí uma renda perto de R$1 milhão, que é o que eles vão ganhar lá em Brasília. Então, para os times do interior, é super vantajoso ter essa venda aí de mando de campo, tá? Para eles é super vantajoso aí. Dentre as alternativas que apresentavam, o São Paulo viu Brasília como uma boa opção. A viagem de avião seria menos cansativa do que uma viagem para Presidente Prudente, que seria aí de 7 horas de ônibus da capital paulista. Então esse é outro ponto importante. Se o jogo fosse em Limeira, o São Paulo iria de ônibus e aí ser 7 horas de viagem, tá? Como vai ser agora em Brasília, né? Vai ser em Brasília aí, o time vai viajar de avião e não vai ter, né? Bem menos cansativo do que uma viagem aí de 7 horas de avião, tá? Então, por esse motivo do jogo, a Inter de Limeira vai ganhar dinheiro com isso, muito mais do que está acostumado. São Paulo vai ganhar dinheiro, não vai ter custo, tá? E a viagem é menos cansativa aí, tá? Então, por isso que o jogo, tá? Vai ser aí em Brasília, certo, rapaziada? E olha só, comentamos sobre a recepção do time, que os jogadores foram lá, desceram, tiraram foto com os torcedores, olha só. Caleri atende torcedores na chegada do hotel em Brasília e machuca o rosto, rapaziada, olha só. Segundo relatos de pessoas próximas, o Caleri foi atender torcedores e quando chegou perto, um torcedor puxou o Caleri para beijá-lo e acabou puxando o rosto e machucando o jogador, tá? Então pessoas aí que estavam próximas lá ao Caleri, né, cara, estavam ali, e o Caleri chegou lá para tirar a foto, dar autógrafo, teve um torcedor que puxou o Caleri para beijar ele, acabou machucando, rapaz,
o rosto aí do Caleri, tem até a foto dele que ele saiu com a mão no rosto assim, né, cara? Enfim, né, esperamos que não seja nada grave aí com o Caleri, que não tenha sido nada demais aí com ele, belezinha? Vamos avançando agora e vamos comentar sobre a questão do Ferreirinha, rapaz, olha só. Chances perdidas e cobrança pessoal freiam busca de Ferreira por primeiro gol pelo São Paulo. Um dos principais reforços da janela do São Paulo para 2024, Ferreira chegou ao São Paulo se revelando um torcedor são paulino na infância. Já chegou sendo campeão de um título inédito da Supercopa do Brasil. Mas, ao passar das rodadas, parece sentir um pouco o peso de ainda não ter conseguido marcar o seu primeiro gol pelo São Paulo. Até aqui foram 10 partidas, sendo 4 como titular. Ao todo são 450 minutos disputados. Titular contra o Guarani, ele teve 4 oportunidades de finalização. A melhor delas, do lance em que a bola passou muito perto da trave do Bugre. No segundo tempo, ele foi substituído e deu lugar ao Wellington Rato. Na coletiva depois do jogo contra o Guarani, o próprio Carpini comentou, né, sobre essa questão aqui do Ferreirinha, da ansiedade dele fazer o gol, e ele vem melhorando, tá? Ele não começou bem, os primeiros jogos dele não foi pelo São Paulo, porém o jogo contra o Santos ele entrou bem, fez uma fumaça ali, contra o Bragantino começou, também jogou bem, e contra o Guarani também jogou bem. A questão é as finalizações que ele tá pecando, né, cara? Você vê claramente que ele tá muito ansioso ali para poder fazer o primeiro gol dele pelo São Paulo. Ele tá naquela situação, irmão, que na hora que ele fazer o primeiro gol dele pelo São Paulo, vai sair essa ansiedade dele aí, ele vai ter mais confiança, mais tranquilidade. Você vê que tem muita decisão, muita jogada que ele faz, cara, muito ótimas jogadas que ele faz, porém na hora de tomar a decisão ele erra, justamente por essa ansiedade de querer fazer o primeiro gol dele pelo São Paulo. O próprio Carpini falou disso aí na coletiva. Então, quando o Ferreirinha fazer o primeiro gol dele pelo São Paulo, ele vai tirar essa ansiedade aí dele, né, cara, e jogar cada vez melhor, ganhar mais confiança aí. Melhorando, jogando bem, ele tá. Agora falta esse gol aí pra ele poder ter mais confiança. Certo, rapaziada? Enfim, o negócio é o seguinte, hoje, tá, é o 11º jogo do Carpini no São Paulo, tá? Ele tem 10 jogos aí disputados pelo São Paulo desde que ele chegou. E olha só, os últimos 3 técnicos, os últimos 2 junto com o Carpini, né? Rogério Ceni, rapaz, olha só, nos primeiros 10 jogos pelo São Paulo, ele teve 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, tá? O Rogério Ceni teve 50% de aproveitamento nos primeiros 10 jogos dele pelo São Paulo. Aí o Rogério Ceni foi demitido, foi embora e chegou o Dorival Júnior. O Dorival nos primeiros 10 jogos dele pelo São Paulo, ele teve 73% de aproveitamento, tá? Isso mesmo, 73% de aproveitamento do Dorival nos primeiros 10 jogos. Foram 6 vitórias, 4 empates e 0 derrotas, tá? O time mudou. Não foi grandes jogos, né, cara? Teve jogo até que o time jogou mal, que o adversário jogou melhor. Porém, irmão, o Dorival demorou, acho que foi 11 ou foi 12 jogos aí para perder a primeira dele pelo São Paulo. E nos primeiros 10 jogos ele teve 73% de aproveitamento. Início maravilhoso aí do Dorival no São Paulo. E o Carpini, né? O Dorival foi embora, foi para a seleção. E o Carpini que chegou, tá, nos primeiros 10 jogos dele pelo São Paulo, ele tem aí 53% de aproveitamento, tá? O Carpini tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, tá? 53% de aproveitamento aí nos primeiros 10 jogos do Carpini. A questão do Carpini, né, cara, que assim, é começo de temporada, campeonato, teve os clássicos, Supercopa aí, evidentemente que foi campeão, mas o aproveitamento é baixo, tá? É baixo, 53% é muito, muito baixo aí, ainda mais de um aproveitamento bem mediano aí, ainda mais quando você dá largada no campeonato estadual, né? Como a gente acabou de comentar, né? Times bem inferiores a você, time de Série B, de Série C aí, e o aproveitamento do Carpini nos 10 primeiros jogos é bem mediano, tá? Bem mediano. Técnico nenhum, tá? Técnico nenhum se sustenta com 53% de aproveitamento, porque é muito baixo, tá? Muito baixo aí. Eu nem tô falando que o Carpini vai se demitir, tá, gente? Pelo amor de Deus, tô falando que técnico nenhum se mantém em um time grande com 53% de aproveitamento. Tem que melhorar isso aqui, tá? Evidentemente que a gente torce muito para que ele melhore aí esses números dele, começando com hoje, né? Voltando aí a vencer, tá? Bom, vamos avançar agora para falar daquela patifaria que é a questão aí do julgamento do Arboleda, que é um negócio completamente vergonhoso, tá, rapaziada? Olha só, informação do Globoesporte.com. São Paulo pede adiamento no TJD e a Arboleda está livre para enfrentar a Inter de Limeira. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo acatou o pedido do São Paulo
para o adiamento do julgamento do zagueiro Arboleda, que aconteceria nesta terça-feira, a partir das 5 horas da tarde, no horário da viagem da delegação do São Paulo para Brasília, onde o time enfrenta a Inter de Limeira. O horário ali era o mesmo, né? Quando o São Paulo viajou para Brasília, foi mais ou menos aí 4, 5 horas da tarde, que é o horário que seria aí o julgamento do Arboleda. Assim, o equatoriano está livre para entrar em campo e reforçar o São Paulo contra a Inter de Limeira. Expulso contra o Bragantino no dia 17, ele cumpriu suspensão no empate por 1-1 contra o Guarani e está livre para entrar em campo pelo São Paulo, tá? Livre por enquanto, tá? Livre por enquanto aí, porque ele não foi absolvido, né? Simplesmente São Paulo pediu aí o adiamento do julgamento e eles aceitaram, tá? Enfim, agora fica aí o aguardo para saber de quando, tá? Que vai ser aí, né? Que eles vão remarcar esse julgamento aí do Arboleda, que é um negócio completamente vergonhoso, tá? Não faz sentido aí algum, ó. O Arboleda foi expulso pelo árbitro Vinícius Gonçalves Dias de Araújo, depois de cometer uma falta em Thalisson. O lance inicialmente foi ignorado, mas acabou sendo revisado por orientação do VAR, que logo depois causou a sua expulsão. O bizarro disso aqui, rapaz, tem algumas coisas que são aberrações, né? Uma delas é o artigo que o Arboleda foi citado, olha só. O zagueiro foi citado no artigo 250, olha só o artigo 250, para quem pratica ato desleal ou hostil durante a partida, tá? Esse é o artigo aí que os caras colocaram o Arboleda, para o julgamento dele aí, tá? Ato desleal ou hostil durante a partida. Meu irmão, em que mundo, tá? Em que mundo que aquele lance do Arboleda foi um ato desleal e hostil? Em que mundo foi isso, cara? É inacreditável esse negócio aqui. Essa situação toda é um completo absurdo, tá? Ato desleal e hostil aonde, velho? Aonde, tá? Um negócio completamente inacreditável. Olha só. A suspensão prevista é de 1 a 3 partidas. O Departamento Jurídico do São Paulo aposta em uma pena mínima, mas não quis correr o risco de perder o jogador em meio a uma viagem. Aí se ele fosse punido, né, cara? Aí ele é punido e o cara viajou para Limeira sem nem poder jogar, né? Porque o julgamento ia ser uma terça-feira, se ele fosse punido, ele não jogaria hoje contra a Inter de Limeira. E se ele pegasse os 3 jogos que ele pode pegar, ele não só ficaria do jogo de hoje fora, como contra o Palmeiras domingo, que é um jogo importantíssimo, tá? Então essa questão aqui de jogando poderia dar um prejuízo muito grande aí pro São Paulo. É aquela questão que a gente comentou com vocês. Irmão, eu achei completamente absurdo expulsar o Arboleda, tá completamente absurdo. Teve gente que foi pra expulsão, não sei o que, beleza, né, cara? Quem é um candidato democrático, a gente respeita a opinião de todo mundo. Mas, até se você acha que foi pra vermelho, irmão, você pode até achar que foi pra vermelho, mas não é pra ele pegar 3 jogos de suspensão, tá? Não é, irmão, não é. Você pode até achar que foi pra cartão vermelho, mas pra pegar 3 jogos de suspensão, irmão, é o cúmulo do absurdo. São Paulo não pode aceitar esse negócio aqui de forma alguma, tá? Eu tava muito preocupado com isso porque tem um jogo com o Palmeiras domingo, né? E se ele pegar os 3 jogos, ele ficaria de fora do jogo contra o Palmeiras, que é um clássico importante, tá, cara? Você pode ter que vencer aí, né? Porque tá 4 jogos sem vencer, então era uma preocupação muito grande que eu tinha aí com essa questão do Arboleda, mas pelo menos por enquanto foi adiado. E vamos ver quando que eles vão marcar de novo essa aberração aí, que é esse julgamento aí do Arboleda, que é uma piada sem tamanho, né, cara? Os caras colocaram ele aí no artigo de ato desleal ou hostil durante a partida. É um absurdo que não tem tamanho, tá? Mas enfim, vamos avançando agora, rapaz, e vamos comentar sobre o André Silva, tá? O André Silva aí que tá muito próximo de ser novo reforço do São Paulo. Informação do Globoesporte.com. O jogador André Silva aceitou a proposta do São Paulo, isso todo mundo já sabe, e aguarda apenas a liberação do clube português para viagem ao Brasil, tá? A gente comentou com vocês aqui ontem, cara, São Paulo e André Silva, tá tudo certo? São Paulo e empresário do André Silva, tá tudo certo? E São Paulo e Vitória de Guimarães também tudo certo, já tem um acordo. A gente comentou, falta só assinar. Pô, mas Gabriel, se falta só assinar, não assinou por quê? Meu querido, o cara tá em Portugal, né? Tem que ser liberado para Vitória de Guimarães. Quando ele for liberado, ele viaja para o Brasil, chega no Brasil, faz os exames médicos, deu tudo certo, legal nos exames médicos, ele assina o contrato, tá? Não é, fechou o acordo lá, assina o contrato. Não é assim, meu querido. O cara tem que viajar, fazer os exames, não pode assinar o contrato com o jogador antes dos exames, tá? Como é que você assina um contrato com o jogador, aí chega aqui, o cara não passa nos exames, tem algum problema com ele, tá? Então, quando a gente fala só falta assinar, falta evidentemente os exames médicos do jogador, tá? Então o Vitória de Guimarães vai liberar ele, aí ele embarca para o Brasil para fazer exame e assinar o contrato com o São Paulo, tá? É só isso que falta, mas sempre bom lembrar, tá?
Vamos esperar ter aí a famosa tinta, né? Tinta aí no papel, para não acontecer o que aconteceu com o Caio Paulista, tá? Só vamos cravar mesmo que ele é jogador do São Paulo quando ele tiver já assinado aí o seu contrato com o São Paulo. O Caio Paulista foi assim, já tinha acordo verbal, como tem agora, né? Acordo verbal, é do São Paulo, que não sei o quê. Aí chegou o Palmeiras oferecendo mais dinheiro e levou o cara, né? Então vamos aguardar aí o nosso querido André Silva, tá? Super bem encaminhado aí com o São Paulo, tá? Vamos aguardar ele chegar aí no Brasil para assinar e fazer exames. Belezinha, meu querido? Essas foram as informações de São Paulo, meu querido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.